Olá pessoal, hoje vou gravar um videozinho sobre o pensamento crítico, bem rápido. Faz parte das atividades que eu preciso desenvolver no meu estágio de ensino médio, que está sendo virtual, online. Eu sou aluna do último ano de Pedagogia da Uninter, Universidade do Paraná. Então, pessoal, e o que seria esse tal pensamento crítico, né? Ele, na verdade, é uma avaliação voluntária que a gente faz diante de um comentário, de uma experiência, de um conteúdo que a gente lê ou acessa na internet, alguma informação que a gente recebe. Só que a gente usa de argumentos para determinar uma resposta diante dessa fala, desse conteúdo, dessa informação ou desse comentário que chega até nós. Ou seja, a gente quando pensa de modo crítico, que tem o pensamento crítico, a gente faz aquela observação inicial e depois dessa toda essa observação é que vem a questão do julgamento, que não significa julgar aquilo, significa que a gente se coloca diante daquilo que veio até nós, né? E automaticamente ou de maneira impulsiva a gente nunca vai fazer esse julgamento. A gente vai procurar por referências, por motivos, por argumentos que vão sustentar aquela resposta que a gente gostaria para aquilo que nos chegou, para aquela informação que nos chegou. Pensar com criticidade, então, nada mais é do que a arte de pensar por você mesmo. É você chegar às suas próprias conclusões a partir de informações que lhe são apresentadas, mas que você vai analisar, vai contestar, vai confrontar com o que você já conhece a respeito daquela informação e só então vai chegar a uma conclusão. Um exemplo assim muito forte de pessoas com pensamento crítico bem aguçado e apurado são os autodidatas. Eles são pessoas que aprendem sozinhos muitas coisas, né? Novas habilidades, e geralmente eles pensam individualmente. Claro, né, que os autodidatas ouvem muitas coisas, leem muitas coisas e aprendem com outras pessoas. Mas eles fazem esse exercício, enquanto indivíduo, eles fazem bastante esse exercício de confrontar suas próprias crenças, seus valores, o que lhe foi repassado, eles não aceitam passivamente como uma verdade absoluta. Então, das características assim, marcantes das pessoas que têm um pensamento crítico mais aguçado, eu poderia dizer que uma delas é o hábito de priorizar perguntas. Às vezes o pensador crítico ele faz perguntas e recebe a resposta: não me faça pergunta difícil, ou não me pergunte o que eu não sei responder, mas ele continua perguntando, porque ele tem aquela curiosidade aguçada de tentar entender e nos mínimos detalhes a informação que foi passada. Essa é uma característica marcante de quem usa bastante o pensamento crítico, de um pensador crítico. Esse pensamento nasce da perspectiva de que tudo está em mudança, em construção e que há sempre coisas novas para aprender, então ele é muito questionador. Uma outra característica é o inconformismo, faz parte do pensador crítico, porque ele analisa criticamente, e analisar criticamente implica em admitir que de vez em quando é até útil e necessário que a tua própria opinião não seja a correta, que o teu ponto de vista seja contestado, isso é importante. Então, às vezes, ele é inconformado quando aparece uma verdade absoluta e ninguém questiona e essas coisas assim. Um outro componente assim, bem importante e bem marcante nos pensadores críticos é a proatividade. As pessoas são proativas, elas têm uma postura de quem quer estar sempre à frente, elas querem transformar as realidades com as quais elas convivem. E falando das habilidades relacionadas ao pensamento crítico, aquelas pessoas que são pensadoras, né? Tem várias, né? Mas vou falar de algumas aqui. A primeira, capacidade de observação. Essa é uma capacidade interessante porque ela corresponde à concentração que a pessoa desprende nos detalhes das situações. E para isso o pensador crítico ele usa os sentidos, né? A audição, ele é muito ligado, presta atenção em tudo que está ouvindo, a entonação, como a pessoa está passando aquela informação para ela, a visão, ele está sempre atento aos detalhes, né?
o olfato, a gustação, o tato, tudo isso ele investe no momento que ele está recebendo uma informação. Eles reconhecem, né, os pensadores críticos, eles reconhecem que é importante observar tudo isso, observar o cenário, observar como a pessoa se comporta, os gestos, coisas sutis que às vezes passam despercebidos para a maioria das pessoas. Quem trabalha com o pensamento crítico observa tudo isso. Uma outra característica, uma outra habilidade importante que eles têm é foco, né? Não basta só observar, tem que ter foco, tem que prestar atenção realmente e se esforçar para não sair do foco, que assim a informação ela vai vir mais inteira para quem trabalha com pensamento crítico. Eles mantendo foco, os detalhes que são relevantes para ele fazer depois uma leitura daquilo que ele recebeu, da informação. É importante, os detalhes pequenos, as coisas que vão fazer com que ele monte e forme a sua opinião sobre determinada informação, depende muito desse foco que eles geralmente colocam nas coisas. O raciocínio bem estruturado também, né? Para pensar de forma crítica é preciso isso. É preciso estabelecer e seguir uma linha lógica de raciocínio. Se não for assim, o indivíduo ele vai ficar meio perdido, sabe? Diante dos argumentos que possam ser levantados e coisa e tal. Então, esse raciocínio estruturado ele é importante e vai dar firmeza na formação da sua verdade, da verdade do pensador crítico, né? Uma habilidade que eles também têm, que chega a ser uma característica, mas é uma habilidade, a pessoa ser curiosa, é a sede do saber, né? A pessoa curiosa, ela está sempre querendo saber mais, está sempre querendo saber até o que ainda não se pode saber, então, e está muito relacionado com aquele inconformismo que falei lá agora há pouco, e a formulação das perguntas, né? A pessoa curiosa, ela frequentemente faz questionamentos da realidade e em algumas vezes, e na maioria das vezes, sempre acha solução para as coisas ou, se não acha uma solução, sempre tem alguma colocação nova e que seja necessária para resolver alguma situação ou para clarear alguma informação ou, né, tantas outras coisas. A empatia também é uma habilidade dos pensadores críticos, né, porque eles conseguem se colocar no lugar do outro, né? E as pessoas falam assim, você já experimentou calçar o sapato do outro, enxergar o mundo pelos olhos da outra pessoa? Então, os pensadores críticos, eles geralmente fazem isso, eles se colocam no lugar da outra pessoa até para poder entender a situação, para poder compreender por que aquela pessoa agiu daquela forma ou por que ela está passando aquela informação daquela forma, por que o ponto de vista é aquele. Então, eles sempre se colocam no lugar do outro, mas é por uma causa, para que eles possam compreender da melhor maneira o porquê, né, daquele pensamento do outro, daquela fala do outro, daquela informação que o outro lhe passou. Também temos o autoconhecimento. É muito necessário, por quê? Porque o autoconhecimento ele vai fazer o quê? Com que você deixe os preconceitos e crenças de lado e pense de modo crítico, porque se você não se conhece, é complicado, você fica meio que alienado. Para fazer isso, a gente precisa, né, identificar as ideias preconcebidas que a gente já tem e manter a mente aberta. O autoconhecimento é uma das chaves para estimular o pensamento crítico, porque se você está aberto a se questionar, a questionar a si próprio quanto às suas crenças, os valores, aquelas coisas que você foi aprendendo desde criança, e hoje, quando você exercita o pensamento crítico, você faz uma triagem, né? Tem coisas que você vai levar para a vida toda, tem outras que você precisa mudar, e é assim mesmo que acontece o autoconhecimento. Então, o pensador crítico, ele necessita se autoconhecer, se reavaliar, fazer mudança de rota, de pensamentos, desistir de ideias preconcebidas, de preconceitos,
de todas essas coisas. A autonomia também é uma habilidade muito interessante e uma das mais fortes, assim, que um pensador crítico tem, porque a autonomia faz referência à independência, né? E os pensadores críticos, eles buscam isso, ter autonomia de pensamento, autonomia de decisões, né? Tomar as decisões por si mesmo, sem ficar esperando que alguém lhe diga o que fazer, um direcionamento, né? O modelo empresarial antigo, ele preconizava muito isso de você obedecer, né? Não ter autonomia. Mas hoje em dia, a autonomia ela é muito valorizada. Então, as pessoas que conseguem ter essa habilidade de trabalhar com isso, nesse mundo digital fragmentado, que está em constante mudança, esses profissionais assim mais abertos, mais autônomos, mais proativos, capazes de assumir, de controlar e de assumir tarefas e controlar tarefas, propor melhorias e tomar a frente das coisas, eles são muito bem-vindos e são os mais procurados hoje em dia, na verdade, né? O discernimento também é uma habilidade importantíssima, né? Se você for pesquisar no dicionário, lá diz que o discernimento é uma habilidade de separar o certo do errado. E isso é muito importante, né? Inclui aí a capacidade o quê? De compreensão. Quando serve ao pensamento crítico, o discernimento ele permite identificar os vieses, né? Que as noções de julgamento pessoais que estão embutidas numa ideia, numa matéria, né? Você consegue detectar assim aquela maldadezinha ou aquela informação que vem só para alienar as pessoas, né? E você conseguindo detectar isso, você consegue construir sua própria opinião, né? E deixar de lado aquilo. Às vezes vem verdades nas informações, mas também vem mentiras, vem coisas que são para te alienar mesmo e fazer você pensar de uma forma que não é a sua forma de pensar. Depois que você faz toda essa, com esse discernimento, você tira todas as suas conclusões, aí você vai formar uma opinião concreta, né, embasada nas tuas verdades e não em tudo aquilo que foi jogado para você, assim, de uma hora para outra. Então, pessoal, para terminar o meu videozinho, eu quero dizer para vocês que a arte de pensar, ela vai levar você a questionar muitas coisas, o que você assiste na televisão, as coisas que vêm para você na rede social, os jornais que você lê, tudo aquilo que as pessoas tentam impor como verdades absolutas. Se você trabalhar com o pensamento crítico, você vai começar a questionar. E é muito importante que saiamos da caixinha e façamos isso. A gente não pode mais ficar nessa passividade, vendo tudo acontecer e aceitando as verdades prontas, né? Que todo mundo nos coloca querendo que aceitemos tudo isso sem questionamento. Então, que saiamos da nossa caixinha. Obrigada.